cercarão. Senti que a minha vida era vaga, meus sonhos e castelos desabaram. Tentei então achar razão por que viver no mundo, procurei e não encontrei. E quando eu desistia, eu vi Jesus me amando. Tomei então sua cruz e achei vida eterna, achei vida eterna, achei vida eterna, achei vida eterna, achei. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo seu destino aqui. Estava só, muito ferido no Gólgota, para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo
na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: no paraíso comigo estarás. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas nos céus, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Olá, povo abençoado de Deus, povo da aliança. Que bom é estar de volta, que noite abençoada. De volta para estudar com vocês aqui o livro de Gênesis. Hoje nós iremos estudar o capítulo 38. Esta parte aqui é complexa, revela aqui conduta de pessoas chamadas por Deus, mas limitadas, que cometeram pecados. E é o que eu sempre tenho dito aqui: aquilo que Deus tem para fazer, ninguém nada pode impedir. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas antes eu quero convidar você aí para você pegar a sua caneta, o caderno, a Bíblia. Nós estamos estudando e para estudar é preciso você escrever, que decora mais. Apesar do vídeo vai ficar aqui para você depois rever tudo, mas é importante que você pegue a sua Bíblia, o seu caderno, para que nós possamos aqui estarmos juntos, não é? Olha para vocês verem este capítulo 38, Judá e Tamar. Eu quero dizer aqui, eu vou lendo alguns versículos e comentando como nós temos feito. Gente, o livro de Gênesis, eu tenho dito para vocês, que revela o caráter de um Deus criador de todas as coisas. Mostra o homem criado à sua imagem e semelhança, a origem de tudo, a origem aqui mostra de todas as coisas. Aqui fala, e o livro de Gênesis vem respondendo as perguntas básicas do ser humano: de onde eu vim, quem eu sou, por que eu estou aqui, para onde irei, o que eu devo fazer. O livro de Gênesis mostra a queda do homem de ter comido aquele fruto da árvore que ficava lá no jardim, que Deus definiu para que eles não comessem. Fala também quando Deus revela já aqui em Gênesis 3,15 que o Senhor haveria de levantar alguém que era seu próprio filho para morrer e esmagar a cabeça da serpente, e mostra a consumação de tudo. É um livro que vem nos mostrando também a ação de Deus na história, escrito por Moisés, o Pentateuco. E nesta caminhada que nós temos visto até agora, nós vimos a história dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que, conquanto foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, mas foram homens que tinham suas debilidades, que pecaram. E a Bíblia relata fatos como este aqui, essa tragédia aqui, como revelou aquela tragédia que nós estudamos quando Simeão e Levi, eles haviam matado toda a família, os filhos de Jacó. Haviam matado toda um lugarejo. Por que Deus deixou escrito aqui?
Porque Deus revela exatamente a pecaminosidade que há dentro de nós. Apesar de nós, apesar deste pecado, deste mal que há dentro de nós, Deus continua no controle de tudo e Ele usa exatamente este homem com as suas debilidades, com os seus fracassos. E aqui, os relatos como este aqui não está justificando o pecado de ninguém. Como esse pecado aqui de quando mostra aqui a história de Judá e Tamar. Judá que acabou desobedecendo ao seu pai, casando também com mulheres que não deveriam, porque o propósito de Deus foi que o seu povo, o povo da aliança, casassem com as pessoas, com o povo da aliança. E eu tenho falado isso com você, minha jovem. Não é? Trevas com luz não combinam. E apesar da desobediência do homem, apesar do pecado do homem, apesar de tudo, Deus não deixa a história vaga. Deus não deixa as coisas acontecerem aí, sabe, desgovernadamente. Ele mantém-se no controle. E quando ele vê que as coisas estão saindo do controle, seja a humanidade, seja uma cidade, um país, uma comunidade, ele vem e age da maneira dele. Portanto, é muito importante falarmos isso aqui, porque tem crentes, até líderes, que buscam justificativas aqui nos erros da Bíblia, como o adultério de Davi, como outros demais erros, as falcatruas de Jacó antes aqui, para justificar os seus pecados, as suas debilidades. Quando nós estudamos aqui, vemos os pecados dessas pessoas, primeiro é que nós aprendemos e nos curamos de tantas acusações. Eu confesso a vocês que eu sempre fui assim e tem momentos que eu sou assim. Eu, como você aí, temos nossos pensamentos ruins, as cobiças, as lascívias, temos nossos pensamentos de vingança, não é? E tem horas que, e quantas vezes eu já falei com a minha esposa, poxa, meu, até duvidar da minha salvação. Como é que pode assim, Senhor? E quando você começa a estudar a Bíblia e você vê esses homens e mulheres que foram escolhidos por Deus para executarem os propósitos de Deus, e foi a aliança que Deus fez e garantiu-lhes a eternidade, eu me consolo, não justifico os meus erros, meus pensamentos, e isso me leva para o altar para pedir perdão. E outra coisa, a segunda coisa que a gente vê aqui, é a questão daquilo que Paulo fala, que onde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Apesar de tudo, apesar da desgraça, apesar da desobediência, apesar do desvio, abunda a graça de Deus sempre. Agora, outra coisa, quando nós estudamos estes textos como este aqui agora, e quando nós vimos aqui a história de Judá e Tamar, esta relação estúpida, louca de Jacó com a sua nora, nós vimos aqui nesse texto, e já vimos outros também, quando nós olhamos para este texto, nós vimos que, conquanto aqueles que Deus escolheu pecaram, e o projeto de Deus não se retirou da vida deles, mas eles tiveram consequências catastróficas, angustiantes, que fizeram todos sofrerem. É bom entendermos isso. Uma coisa é você ler a Bíblia e ver, poxa, mas isso aqui me consola, porque eu tenho tanto pensamento ruim, eu tenho errado tanto, e eu fico até de vez em quando pensando que eu não sou de Deus. Mas tiveram pessoas aqui que pecaram e Deus foi gracioso e os perdoou. Isso para me consolar, para eu não ficar no desespero e até o diabo aproveitando da situação. Mas outra coisa é quando a gente vive uma liberalidade ou até mesmo uma decisão libertina, eu diria assim, viver na libertinagem de que eu posso pecar, que não tem problema, Deus me perdoa mesmo, eu tenho a garantia da minha salvação eterna. Ah, é? Vai viver na pele o que Jacó viveu, vai viver na pele o que Judá viveu, vai viver na pele o que Davi viveu, vai viver na pele
aquilo que outros viveram depois do pecado. Nós temos que ter cuidado para que nós não programemos os nossos pecados. As consequências ficam e teremos de assumir as consequências dos nossos erros. Pois bem, olha o que diz aqui no capítulo 38. Aconteceu por este tempo que Judá se apartou de seus irmãos e hospedou na casa de uma adulamita chamada Ira. Ali viu Judá filha de um cananeu, olha, chamada Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ele saiu de debaixo dos cuidados do seu pai e foi lá para outra terra. Tem gente que faz isso. Eu vi a história de uma moça que ela não estava dando bem com seus pais e por rebeldia, por imaturidade, saiu de casa. E eu nem vou contar para vocês a desgraça que aconteceu com aquela moça, de abusos, de confiar em amigas, e depois sair com as amigas e amigos, e depois ser colocado ali na bebida, um medicamento, e depois aqueles que estavam ali, entre eles imoral, promíscuo, corrompido na mente, abusou daquela menina. Então tem fatos que a Bíblia nos mostra para que nós averiguemos e tenhamos cuidado com as nossas decisões. Ele saiu debaixo do cuidado do seu pai e foi morar em terra estranha, tomou lá uma mulher, coabitou com ela, e olha o que diz. Ela concebeu e deu à luz um filho, e o pai lhe chamou tornou a conceber e deu à luz um filho, a este deu a mãe o nome de Onã. Continuou ainda e deu à luz outro filho, cujo nome foi Selá. Ela estava em Quezibe quando teve. Judá, pois, tomou esposa para o seu primogênito. O nome dela era Tamar. Porém, o primogênito de Judá era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o matou. Raramente a Bíblia fala isso aqui. E começou aqui. Deus matou filho de Judá, porque ele era alguém o quê? Perverso, mau. Ele já pode tirar lições aqui, uma pessoa má, uma pessoa difícil, colhe consequências que vão levá-lo à morte. Me lembro aqui perto daqui de Montes Claros, um cara difícil, briguento, aquele cara que chegava no lugar, todo mundo tinha de sair porque era um cara falante, chato, nenhuma moça queria ele. O único meio que ele tinha para poder conviver com alguém era manipular as moças. Morreu de uma maneira trágica porque alguém que parece que ele mexeu com a namorada ou a noiva, ou foi uma dívida de drogas, não sei. Eu sei que o cara pegou o carro e passou várias vezes por cima dele. Tem pessoas que vão fazer isso. Tem pessoas que vão ser mortas por causa dos seus pecados. Já tem outras que Deus, olha para você ver. Certamente aqui, o texto não detalha, mas aqui mostra que Deus matou este cara. Deus matou. Lembra de Nabal também? Que morreu de um infarto fulminante? Aqui mostra este filho de Judá. Olha o que diz agora aqui. O versículo fala, versículo 8. Então disse Judá a Onã: possui a mulher de teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendência ao teu irmão. Sabia, porém, Onã que o filho não seria tido por seu, e todas as vezes que possuía a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia, era mal perante o Senhor, pelo também Deus o matou. Existe uma tradição no levirato. Eu tenho 3 irmãos. Se o meu irmão era casado lá, e ele então morre,
Depois, se eu sou depois dele o mais velho, depois dele, eu devo casar para suscitar ali a descendência. E aí o que acontecia foi o caso de Onã. Quando Onã ia ter o seu orgasmo, ele então deixava o sêmen cair no chão, fazia chamado coito interrompido. E que muitos, aqui eu quero ser sincero, muitos trabalham isso aqui condenando a masturbação. Um texto fala do contexto, dá o quê? Dá pretexto, ou mais do que pretexto, dá loucura e burrice. O texto aqui não está falando de masturbação. O texto aqui está dentro de um contexto histórico, onde a sociedade na época lá, a cultura era essa, para poder suscitar descendentes. Já falamos sobre a genealogia, para que Deus tenha um propósito em tudo isso. Mas Onã interrompeu o coito e o esperma caía no chão. E aí não podia fecundar a moça. Agora veja o versículo 11. Então disse Judá a Tamar, sua nora: permanece viúva em casa de teu pai, até que Selá meu filho venha a ser homem. Pois disse, para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi passando a residir em casa de seu pai. Aqui Judá, que também agora conta uma mentira. Judá então falou assim: olha, essa mulher já matou 2 e vai Selá morrer também. Ele então manda a moça lá para casa dos pais dela e aí deixa o rapaz em casa. Olha o que acontece. No correr do tempo, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E consolado, Judá subiu aos tosqueadores de suas ovelhas em Tima, ele e seu amigo Ira, o adulamita, e o comunicaram a Tamar: eis que o teu sogro sobe a Tina para tosquear as ovelhas. Então ela, ao saber disso, ela se despiu as vestes de sua viuvez, cobrindo-se com véu, se disfarçou de prostituta e se assentou à entrada de Enaí, no caminho de Tima, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Então alguém avisou: olha, o seu sogrão que está te enganando, está subindo aí para Tima. Quando ela sabe disso, ela se veste como uma mulher, uma meretriz, uma mulher que faz programa, e fica à porta de um lugar onde ficavam as mulheres. Olha o que aconteceu aqui, ela finge. E ela ficou com raiva, por quê? Porque o Selá, que era o seu cunhado, que poderia o Judá dar para ela ter descendência, ele ficou enrolando. E o menino já estava crescido, já era homem já, e já podia ter relação e dar o filho para ela. Olha o que diz agora: vendo a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e disse: olha, vem, deixa-me possuir-te, mulher. E ele não sabia que era a sua própria nora. E ela respondeu: o que tu me darás para coabitares comigo? Ele respondeu: enviar-te-ei um cabrito do rebanho. E perguntou ela: dar-me-ás penhor até que o mandes? Respondeu ele: que penhor te darei? E ela disse: o teu selo, o teu bordão, o cordão aí, o teu cajado que seguras. Ele, pois, lhes deu e a possuiu, e ela concebeu. A mulher era fértil, estava ansiosa. A libido estava pronta já. Levantou-se ela e se foi, tirou de sobre si o véu e tornou as vestes da sua viuvez. Enviou Judá o cabrito por mão do adulamita, seu amigo, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não encontrou a mulher. Quando ele mandou lá: olha, vai lá, entrega a mulher tal, ela está vestida assim. E o cara não encontrou. Judá ficou maluco. Olha o que diz aqui agora. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está aquela prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? E responderam: aqui não esteve meretriz nenhuma, cara. Sai fora. Tendo voltado a Judá, disse: não a encontrei. E também os homens do lugar disseram que lá não tinha prostituta cultual alguma. Respondeu Judá:
que ela o guarde para si, para que não nos tornemos em opróbrio. Mandei-lhe com efeito o cabrito, todavia não a achaste. Passado quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou e está grávida. Então disse Judá: tirai-a fora, para que seja queimada. Em tirando-a, mandou ela dizer ao seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. Esse aqui foi forte, né? E disse mais: reconhece de quem é este selo, e este cordão, e este cajado? Reconheceu Judá e disse: mais justa tu és. É ela, mais justa do que eu, porquanto não a dei selar, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou num fio encarnado e disse: este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, saiu outro. E ela disse: como rompeste saída? E lhe chamaram Perez. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zerá. Viu que história terrível? Viu que história onde a Bíblia coloca que Jesus veio da tribo de Judá? Estão vendo como que a história, Deus a conduz da maneira dele? E nós podemos ver aqui Judá com as suas mentiras. Judá saiu de casa. Judá abandonou a sua casa, a sua família, e foi para o outro lado. Teve lá os 3 filhos. Deus matou 2. Ele ficando com medo de selar, ser morto também. Ele acabou, e sem saber, por ele ter traído e não ter entregue selar para a sua nora, a mulher praticou um crime naquele contexto, e que depois ela conseguiu sair ilesa. E até Jacó fala assim: ela é mais fiel, mais honesta do que eu. O que nós aprendemos aqui, gente, em tudo isso, nessa história escabrosa de pecado, de mentiras, de falcatruas, o que nós podemos aprender é exatamente isso. Não existe nada encoberto que não vai ser um dia revelado. Os olhos de Deus, como chamas de fogo, estão em todo lugar contemplando bens, bons e maus. Ninguém pode esconder de Deus. É muito importante nós entendermos que o Velho Testamento está interligado com o Novo e o Novo interligado com o Velho. Na minha concepção, é uma só revelação de Deus. Tem pessoas que optam pregarem só no Novo Testamento. Nós temos que pregar na Bíblia toda. Nós só iremos compreender o Novo pela perspectiva do Velho. É a luz do Velho que joga sobre o Novo. E aquilo que Gálatas fala, capítulo 6, não vos enganeis. De Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Não vos enganeis. Tudo que o homem semear, o homem colherá. Olha, você vê a justiça extrema de Judá. Pega ela tem que ser morta. Pegue, ela deve morrer. E na verdade, ele estava sem entender que a gravidez, a semente que foi lançada ali, foi dele mesmo. Nós temos que ter muito cuidado quanto a isso. Porque de vez em quando, nós achamos que somos justos. Nós julgamos as pessoas pelos seus pecados, pelas suas travessuras lá, de erros. Quantas vezes nós apontamos o dedo para aquela moça, para aquele líder, para aquela pessoa que tem as suas debilidades crassas. Gente, tem pessoas que os seus pecados
são externalizados. É aquele cara difícil. Mas o pior, quando nós temos aqui guardado lá no íntimo nosso alguns pecados que não são tão patentes, não são revelados, porque aparentemente temos uma conduta irrepreensível, ilibada, entre aspas. E foi isso, e é isso que nós aprendemos aqui com Judá. Entende? Que na verdade tinha lá os seus pecados, a sua rebeldia, saiu de casa, foi lá para outro lado arrumar mulher que o seu pai não queria, Deus não aprovava. Eu vou falar uma expressão aqui, talvez seja chula, mas muitas vezes a pessoa enrola um rabinho e senta em cima, né? E esquece das suas fraquezas, dos pensamentos. Olha, que nós tenhamos a misericórdia de Deus sobre nós e muita graça, para quando nós tivermos de julgar como pastores uma causa, quando nós chegarmos diante de uma situação onde eu ou você que vai dar o martelo para decidir, que nós possamos primeiramente orar a Deus para que Deus nos unja, para que a nossa justiça não seja essa justiça desgraçada, imoral, carregada de pecado mesmo. Porque é o que Isaías fala, que a nossa justiça é como trapos de imundície. Eu quero que nós pensamos sobre isso. Você que está na sua casa aí, que aponta o dedo, que desprezou lá sua irmã, que desprezou lá aquela pessoa. Você que talvez é um militar, e você está no seu papel e Deus te colocou para que você possa ser usado como essa autoridade. Mas antes, olhe para si mesmo. Nós temos visto no Brasil a corrupção entre a polícia, entre autoridades. E quantas vezes aquele militar que vai ali, bate naquela pessoa e de repente ele não olha para si mesmo. Entendeu? Usa uma justiça de abuso de uma autoridade e é totalmente corrompido dentro de si. Não estou dizendo aqui que nós não devamos tomar decisões, que nós não devamos reprimir mesmo o mal, que nós não devamos corrigir alguém, ser duro com alguém, mas em tudo isso nós precisamos antes orar e chegar e até chorar diante de Deus. Quantas vezes na igreja que eu pastoreio já aconteceu vezes de uma mulher que adulterou nossa igreja lá, ou um homem que adulterou, e eu for pregar, eu chegar para minha esposa, fulano de tal tá aí, eu não vou pregar sobre isso, por misericórdia daquela pessoa, para que todos que já sabiam do caso, olha lá, tá falando para fulana, porque é isso que a igreja quer. A igreja muitas vezes, os crentes querem ver sangue, querem ver jogo, tem de disciplinar, joga pedra na geni. Meus irmãos, é difícil. E é por isso, pai, que antes de você apontar o dedo para o seu adolescente, você precisa de lembrar o que você fez na adolescência, o trabalho que você deu. Antes de você, mulher, ficar aí julgando a tua filha e pisando lá naquela filha da sua amiga, lá que você possa olhar e lembrar quando você era jovem, o quanto que você aprontou, que ninguém sabe, mas Deus sabe. É isso. Olha o que Judá fez. Olha os erros deste homem. E tudo isso que está escrito aqui, como eu lhes disse, está escrito na Bíblia, tudo isso para nos mostrar, gente, que não há nada bom em nós. A Bíblia nos mostra, Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo fala. Ele chega ao ponto de dizer assim, olha, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? E ele fala, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu tanto detesto, este eu faço. É o pecado que está em nós. O coração nosso é enganoso e desesperadamente
corrupto, quem o conhecerá? Senão aquele que sabe, que penetra lá nos escombros do baú da nossa alma, que entra lá nas fendas e sabe de todas as coisas. Eu quero começar a terminar este capítulo 38 e eu quero pedir você para que continue conosco. Eu quero terminar os 50 capítulos e quero começar a estudar o livro de Apocalipse, os 22 capítulos. Vai ser bom demais. Mas cuide-se, guarda o teu coração. Jamais olhe para alguém para poder apontar o dedo. Porque olha, quando você aponta o dedo para alguém, tem um dedão lá em cima e tem também alguém aqui, olha, apontando para você. Não estou dizendo que eu e você não devamos, dentro daquilo que é nossa responsabilidade como líder, que tem sobre mim e ti essa missão de conduzir, de falar, de repreender, que nós não possamos voltar atrás, mas que precisamos de colocar a boca no pó, dobrar os nossos joelhos e pedir graça a Deus, porque nós não fomos chamados para ser juízes um do outro. Não fomos chamados. Nós fomos chamados para poder dar a mão ao meu irmão, socorrer o meu próximo. Vamos, levanta, erga, o Senhor é contigo. Aquele que pensa, é o que 1 Coríntios fala, capítulo 10. Aquele que pensa está de pé. Cuide-se para que não caia. Não tem ninguém de pé na perspectiva que não vai tombar. Não tem ninguém perfeito. O único perfeito foi o imaculado Cordeiro de Deus que veio a este mundo, o nosso Cristo, que morreu por nós. Pai, muito obrigado por esse estudo. Muito obrigado porque através desses fatos, dessas histórias do passado, que aprove a ti levantar Moisés para escrever e outros demais escritores, para que nós tenhamos uma compreensão do quão pequenos, frágeis, limitados, do quão pecadores somos. Mas também nos revela um Deus bom, um Deus gracioso, misericordioso, que dispensou sobre nós a tua misericórdia, a tua graça. Eu oro agora por meus irmãos, amigos, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, para que não julguemos uns aos outros, mas aquilo que está no nosso papel de fazer como líderes, como pais, que o Senhor nos dê o temor, que o Senhor nos faça corar de vergonha e de temor a ti, porque somos também sujeitos aos mesmos fracassos. E agora, Senhor, eu quero declarar sobre a tua igreja a bênção do Senhor. E agora, meus irmãos, irmãs da IPJP e demais povo de Deus da aliança, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável do Deus Pai e que as ternas consolações do Espírito Santo que nos selou esteja sobre vós e sobre a igreja do Senhor, espalhada por montes claros, pelo Brasil, por este mundo, desde agora e para sempre. Amém. Amém, povo de Deus. Você vai ouvir mais uma música aí. Eu tenho gravado também algumas músicas. Como vocês sabem, eu lancei 2 CDs, já tem tempo, ó. E de vez em quando eu canto algumas músicas aqui para abençoar a sua vida. Nós voltaremos depois o estudo do capítulo 39. Lembrando que nossos estudos aqui na live é segunda-feira, terça-feira, sexta-feira e sábado. Um beijo, hein? Não fica bem, a gente passa bem, o outro caristia. Ainda mais quando se sabe o que fazer e não se faz. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, vendeu um homem o que tinha e repartiu.
quem foi? Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, alguém que fosse companheiro, fonte de consolo e abrigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi um homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que qualificou. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus.